E aí, pessoal, vocês viram a foto do Flávio Dino, o futuro ministro da Justiça do governo do Lula, fantasiadinho aí de comunista, né, com a foice e o martelo na mão, um chapeuzinho aqui cubano, né, com uma estrela vermelha aqui, todo serelepe no carnaval, esbanjando todo o seu comunismo? Vocês viram essa foto aqui? Ela viralizou recentemente, certamente você viu, então vou aproveitar a oportunidade que eu estou falando dessa foto aqui para falar um pouquinho do senhor Flávio Dino, que será o futuro ministro não só da Justiça, como da Segurança Pública também do governo do Lula, né? Mais um governador nordestino aí que agora conseguiu uma boquinha, um espaçozinho ali no governo do Lula, um dos 5 primeiros cavaleiros do Apocalipse que foram indicados para o gabinete do Lula. Vamos dar uma olhada aqui nessa história e vou trazer também outros pontos a respeito do Flávio Dino para a gente conhecer a capivara e o currículo desse indivíduo. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo e colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho. Me siga nas redes sociais que eu vou deixar aparecendo aí na tela e na descrição deste vídeo também. E vamos dar uma olhada aqui nesse indivíduo aqui, nesse senhor gordinho aqui, comunista, chamado Flávio Dino. E bem, o fato é que o Flávio Dino foi durante muito tempo filiado ao PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. Então isso aqui não nos surpreende de forma alguma, é isso que se espera de um cara que foi filiado ao PCdoB, que ele goste do comunismo, né? Tem uma outra foto aqui também dele segurando um cartaz falando sobre comunismo, não achei ela em muito boa qualidade não, então acabou que eu nem trouxe ela aqui para este vídeo, mas ela viralizou bastante também. Essa aqui foi a mais famosa, ele no carnaval, curtindo aqui um bloquinho qualquer e fantasiado de comunista, com uma foice e um martelo aqui na mão e um chapeuzinho cubano, do exército cubano, a lá Che Guevara, a lá Fidel Castro. Porém, isso aqui não nos surpreende absolutamente nada, já era esperado que ele fizesse esse tipo de coisa aqui, afinal de contas, estamos falando de um comunista. Mas o que o senhor Flávio Dino, um comunista que vai integrar o governo do Lula num ministério importante como esse da Justiça, lembra quem era ministro da Justiça no começo do governo Bolsonaro, né? O Sérgio Moro. Então, assim, é um ministério importante, bastante relevante aí para o cenário político nacional como um todo. E bem, quais são os planos do Flávio Dino para o seu ministério assim que ele assumir no dia 1º de janeiro junto com o Lula? Bem, logo de cara, é óbvio, ele vai promover a restrição de armas, da liberação de porte e posse de armas e também clubes de tiros. Olha só que coisa, olha o tipo de ameaça que nós estamos sofrendo aí com o PT no poder. Olha o que esse senhor Flávio Dino aqui, esse fulião comunista aqui de carnaval, está preparando para a população brasileira como um todo. E aí ele disse que vai ser feito um decreto aí estabelecendo a restrição a armas de fogo. E aí ele quer restringir também o funcionamento dos clubes de tiro, fixando horários de funcionamento e restringindo a quantidade de pessoas que podem acessar esses locais, ou seja, dificultando a prática do tiro aí por parte das pessoas habilitadas a esse tipo de coisa. Ele chama tudo o que o Bolsonaro fez nessa área de entulho autoritário e desvairado. Como assim autoritário? O governo dizer para as pessoas que elas podem ter armas de fogo, que vai ser mais fácil elas portarem armas, terem armas de fogo e praticarem os tiros nos clubes. Bem, isso é autoritarismo? Você dá poder para a população de ter armas de fogo, falar, você pode ter uma arma de fogo, você pode se defender. Isso é autoritarismo? Para mim, na minha opinião, na minha concepção, autoritarismo é você tirar as armas do povo. Todos os governos autoritários da história fizeram isso, retiraram as armas do povo, desarmaram a população para poder controlar de forma tirânica essa mesma população, agora desarmada, agora totalmente inofensiva, como ovelhas no meio de lobos, né? Então é isso que é autoritarismo, você dificultar por parte das pessoas o acesso a armas de fogo, a armas que lhes garantam algum tipo de proteção, porque do contrário as pessoas vão ficar à mercê não só do Estado, mas à mercê de bandidos também, e a gente sabe, por meio de escutas telefônicas, por meio de falas de pessoas envolvidas aí com grandes organizações criminosas, que o PT é muito chegado a essas organizações, como o PCC. Então, esses bandidos, esses criminosos, ficam muito felizes com esse tipo de coisa aqui, com maiores restrições à posse de armas de fogo por parte da população, do cidadão comum. E ele disse aqui que quer estabelecer normas para o futuro, o PT quer fazer isso, né, pondo fim ao liberou geral do governo Bolsonaro, né, ele chama isso aqui
as liberdades que Bolsonaro trouxe nessa área aqui de liberou geral. Olha que coisa, olha que palhaçada. E aí ele falou aqui que vai fazer também uma restrição maior a armas de uso restrito. E aí vão dificultar também você manter o seu registro de arma de fogo, porque eles vão encurtar esses prazos aqui. Olha que absurdo, que coisa terrível, que coisa tenebrosa que o senhor Flávio Dino está querendo fazer então. Mas é só isso? Claro que não. Olha só o que o senhor Flávio Dino também afirmou. Chamar Lula de ladrão é crime. Olha só, crime chamar o Lula de ladrão? O Lula é um ladrão, o Lula é um bandido. Todo mundo sabe disso, isso é líquido e certo, isso é óbvio. Não importa o malabarismo orwelliano que você faça, não importa o duplo pensar que você adote, isso não muda o fato de que o Lula, objetivamente, é um corrupto, é um ladrão, é um bandido que foi condenado pela justiça, passou por 3 instâncias e foi condenado, cumpriu pena, parte da pena dele naturalmente, mas cumpriu pena por ser corrupto, por ser ladrão, por ser bandido. Lula é um bandido, é um criminoso, é um safado, é um pilantra. Isso é uma verdade, isso está entalhado na pedra. Não é a palavra de um futuro ministro da Justiça que vai mudar isso. Não é uma decisão de um colegiado do STF, um monte de gente que foi colocada lá pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que vai mudar o fato que o Molusco é um bandido da pior espécie. Isso é um fato inegável. E o senhor Flávio Dino diz aqui que isso é crime. Chamar o Lula de ladrão é crime, olha só que coisa. Ele disse assim, aqueles difamadores, caluniadores, que dizem assim, Lula é ladrão, estão cometendo um crime. Conversando com Juca Kfouri, né? Olha, Juca Kfouri é uma vergonha mesmo, para tudo, para o jornalismo esportivo, para a sociedade brasileira como um todo. Sinto vergonha de ser do mesmo povo que o senhor Juca Kfouri, né? E ele complementa dizendo que por que não paira nenhuma condenação, zero, contra o ex-presidente Lula? Claro, tendo o STF ao seu lado, até eu poderia fazer tudo o que eu quisesse e nunca seria condenado por nada, porque assim fica fácil. É puro preconceito. Lá vem eles com essa história de preconceito, uma palhaçada total. É uma frase amparada em nenhum fato. Sítio de Atibaia, triplex do Guarujá, pedalinhos dos netos do Lula lá no triplex, foto com o Léo Pinheiro, uma tonelada de delações premiadas, isso não é nenhum fato. Faça-me um favor, senhor Flávio Dino, que você entende o que de justiça, seu palhaço? Pois então, é esse tipo de coisa que nós podemos esperar do futuro ministro da Justiça do país. Que ele persiga a população brasileira, retirando as armas da população, dificultando o acesso a essas armas aí, dificultando o acesso a clubes de tiros, tornando a população brasileira cada vez mais refém de bandidos, de criminosos e refém do próprio Estado. E, por outro lado, perseguindo aqueles que chamarem Lula de ladrão, que afirmarem qualquer tipo de coisa nesse sentido, essas opiniões que não são vistas com bons olhos pelo partido vencedor das eleições este ano. Então é isso que podemos esperar dele, uma grande perseguição contra um setor enorme da população brasileira, aqueles que são interessados em defender a própria vida, a própria propriedade, a própria família, com armas de fogo, através do uso de armas de fogo, e também todos aqueles que querem falar a verdade, que amam a verdade, que não toleram a mentira e que bradam a plenos pulmões que Lula é sim um bandido, um criminoso, um ladrão, um safado, um pilantra, um corrupto da pior espécie, da pior natureza, do mais baixo nível que se possa imaginar. É o estrume da sociedade brasileira, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E o senhor Flávio Dino também, esse protótipo de ditador, de autoritário, que achando que ele está governando o Maranhão, ele está achando que ele está governando lá o feudozinho dele lá no Nordeste. Isso aqui é um palhaço, mas é isso aqui que nós podemos esperar. Tempos sombrios nos aguardam pela frente, a coisa não vai ser fácil, meus amigos, não vou mentir para vocês. Serão tempos sombrios aqui no Brasil. Mas o que você achou das declarações do Flávio Dino? Você já conhecia esse sujeito? Você já sabia que ele era comunista desse porte? Deixe aí nos comentários, colabore com esse debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.